Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje já foi retratada aqui no canal no ano passado, lá no começo de 2021. E hoje a gente vai atualizar as informações dessa empresa e, naturalmente, dar uma repassada em toda a história para você conhecer uma história de empreendedorismo, uma história fascinante aí de transformações, muitas transformações e um crescimento absurdo, né? E quem nos indicou essa empresa foi o Fabrício Costa Garcia. Grande Fabrício, muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação, Fabrício, e também pelo Maurício Maronês. Ô Maurício, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo e é um prazer poder lhes atender, né? E a empresa indicada tanto pelo Fabrício quanto pelo Maurício é a empresa Hypera S.A. Hypera S.A., mas o que é Hypera S.A.? Nossa, vai ter muita história atrás desse nome Hypera e você vai ficar sabendo aqui dentro do canal. Mas vamos então retratar um pouquinho dessa história de empreendedorismo, de crescimento e naturalmente também falar sobre a situação econômica e financeira da empresa até as últimas informações que nós temos, que é do balanço de 30 de setembro de 2021. Bom, mas o que é a Hypera? A Hypera, na verdade, ela trabalha na área de medicamentos. Então, é um laboratório fabricante de medicamentos. Mas ela não começa com medicamentos, ela começa lá no ano de 1969 com tempero de alho e sal. Imagina só, o potinho de tempero de alho e sal chamado Arisco, né? Então, lá em 1969, em Goiás, a família do João Alves Queiroz Filho, também conhecido como Júnior, eles acabaram pegando essa empresa, uma pequena empresa distribuidora Cometa, né, como forma de pagamento de uma dívida. Então, uma pequena empresa de tempero de alho e sal. E a partir dali foram investindo, então, na Arisco, na distribuição de tempero de alho e sal, e o produto acabou ganhando o mercado. Mas o grande boom da Arisco acontece em 1986, quando teve lá na época o Plano Cruzado, desabastecimento de produtos nas prateleiras, e a Arisco foi entrando cada vez com mais força. E aí, ao ganhar força, ele também começou a comprar diversas outras marcas, aí a Arisco começou a dominar diversas marcas, na questão de achocolatado, na questão de tempero, mostarda, ketchup, enlatados, enfim, uma série de produtos alimentícios. E aí a empresa foi crescendo, até que daí foi adquirida pela Refinação de Milho Brasil, que era do grupo Best Foods, que depois daí acabou sendo vendido também para o grupo Unilever. Enfim, daí o Júnior vendeu toda a Arisco, que hoje daí ficou nas mãos da Unilever. Aí na sequência o que ele vai fazer? Aí entra nos produtos de limpeza, começa com uma aquisição de empresas voltadas para produtos de limpeza, começando com a Assolan. E aí a Assolan, uma esponja de aço que começou a concorrer com a Bombril e ganhou também o mercado. E aí vem uma série de outros produtos na área de limpeza, depois foi para a área de higiene pessoal, comprando marcas adormecidas, como era o caso da Monange, Fraldas Pompom, Bozano, Avanço, enfim, diversos produtos que eram marcas adormecidas, e aí o Júnior, né, acabou comprando, e aí começou a montar uma empresa chamada Hipermarcas, muitas e grandes marcas. E aí, nessa linha de ação, aí começou também a entrar nos chamados medicamentos não prescritos, né, que são aqueles isentos de prescrição, e foi comprando também as marcas mais tradicionais desses medicamentos não prescritos. Mas, na sequência, daí começa a avançar também em toda a linha de medicamentos, e aí depois ele vai se desfazendo da parte de material de limpeza e também de diversos produtos de higiene pessoal e foca na área de medicamentos, e aí na sequência monta também a Neoquímica. E hoje, então, daí, na sequência, em 2018, muda o nome de Hipermarcas para Hypera Pharma, que daí é a Hypera S.A., né? E aí passa a operar apenas com medicamentos. E agora, no ano de 2021, também faz mais uma aquisição de mais 12 marcas conceituadas
do laboratório Sanofi e vai investindo cada vez mais dentro dessa área de medicamentos. Mas para a gente saber como que está hoje a situação da Hypera, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também as informações do dia 30 de setembro de 2021, já que estamos também na expectativa aí a partir de fevereiro da saída dos balanços agora referentes ao ano de 2021. Enquanto não sai os balanços, vamos com as últimas informações mais atualizadas agora de setembro de 2021. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Hypera Pharma S.A. ou simplesmente Hypera S.A. referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também trazendo as informações mais recentes da companhia do terceiro trimestre do ano de 2021. Enquanto não sai o balanço, né, final do ano de 2021, vamos com as informações mais recentes. E na sequência, nós vamos detalhar todo o ano de 2021, como que vem sendo o ano de 2021 para a Hypera. Então, começando aqui pelo exercício de 2018, para entender através dos números o que é a companhia, ela tinha dentro do seu ativo total, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio, 10 bilhões 556 milhões de reais. Sendo que desse valor, 4 bilhões 862 milhões são intangível. E o que está dentro desse intangível aqui? São todos os ágios nas aquisições que a empresa realizou e também toda a parte de patentes da empresa, então ela faz parte aqui desse intangível. E o ativo circulante, ele é o capital de giro, 4 bilhões 261 milhões, com 40,4% de representatividade. Em 2018, a empresa fechou com dinheiro em caixa 1 bilhão 646 milhões e 1 bilhão 457 milhões em contas a receber, e tinha nos seus estoques 596 milhões. Indo para o ano de 2019, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, 11 bilhões 919 milhões, aumenta aqui o seu capital de giro agora para 4 bilhões 736, porém, apesar do aumento nominal, uma pequena queda aqui na representatividade, né? O quanto o ativo circulante, o quanto o capital de giro representa no patrimônio da empresa. Então, fechando em 39,7%. O volume de dinheiro em caixa pula de 1 bilhão 646 para 2 bilhões 246 milhões. Também aqui no contas a receber uma pequena redução, 1 bilhão 313, com quanto fechou em 2019, e o estoque uma pequena elevação indo para 664 milhões. Já para o ano de 2020, a empresa dá um salto aqui para 17 bilhões 249 milhões, com aumento aqui no seu intangível e também um aumento no capital de giro, que agora pula para quase 8 bilhões de reais, 45,8% de representatividade. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 4 bilhões e 700, também uma pequena elevação aqui no contas a receber, 1 bilhão e meio, e os estoques vão para 920 milhões, isso tudo no ano de 2020. Indo para 2021, o ativo total pula para 20 bilhões de reais, o intangível aumenta mais ainda, 9 bilhões e 864, tem em função das últimas aquisições realizadas pela companhia. E o capital de giro, uma redução aqui, fecha com 6 bilhões e 842 milhões, com 34% de representatividade. Diminui o volume de dinheiro em caixa, mesmo assim a empresa fecha com 3 bilhões e 100 em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 807 em contas a receber e os estoques pulam para 1 bilhão 230. Está aqui o comportamento do capital de giro da empresa ao longo de todo esse período. E ressaltando aqui, quando a gente olha aqui o ativo que vai de 10 para 11.900, para 17.200, para 20 bilhões. Então mostra que a empresa continua sua política de investimento, continua na sua busca pelo crescimento. Já em termos de endividamento, nós vamos enxergar aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que no ano de 2018 era de apenas 2 bilhões 289 milhões. Quando eu falo apenas, né, as pessoas podem pensar, mas 2 bilhões e 200 é uma dívida alta, mas ela representava apenas 21,7% de tudo que a empresa possuía. Então vejam só, ela tem um ativo total de 10, tudo aquilo que ela tem dentro do seu patrimônio, 10 bilhões e meio, e deve apenas 2 bilhões e 200, então deve 21,7% de tudo que ela tem. Já no ano de 2019, a dívida aumenta para 3 bilhões 209 e passa a representar 26,9%.
Em 2020, aí a dívida dá um salto, vai para 8 bilhões de reais, aqui ó, com busca de empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? E a dívida agora pula para 46,4%. E agora em 2021, mais aumento do endividamento, indo agora para 10 bilhões. Então hoje a dívida já representa mais da metade de tudo aquilo que a empresa possui, ela fecha agora com 51,7%. Lembrando que grande parte dessa dívida está no longo prazo, então quando a gente olha aqui o crescimento da empresa, aí já olhamos aqui da onde que vem o crescimento, quem está financiando o crescimento da empresa. Então a origem dos recursos para o crescimento da empresa através do endividamento, que é um processo chamado alavancagem. Vamos ver agora em termos de resultados o que a empresa produz de resultados. Ela fechou em 2018 com faturamento de 3 bilhões e 700, esse faturamento recuou em 2019 para 3.200. Em 2020 o faturamento pula para 4 bilhões e 88 milhões e agora em 9 meses do ano já acumula 4 bilhões e 310 milhões, mostrando aqui que a empresa vai faturar perto de 5 bilhões e meio nesse ano de 2021. Então, ela volta a crescer o seu faturamento nesse ano de 2021. E os seus resultados? Ela fechou com 1 bilhão e 100 de lucro em 2018, 1 bilhão 188 em 2019, 1 bilhão 320 de lucro em 2020 e agora 2021 até setembro tinha 1 bilhão 251 milhões de lucro, tirando aqui o resultado negativo de operações descontinuadas, fechando com 977 milhões de reais. Então aqui está projetando também, através do último trimestre do ano, que esse lucro da empresa ele vai também chegar perto de 1 bilhão e 200, né, descontando aqui o resultado das operações descontinuadas, então vai pelo menos manter um lucro muito próximo do que foi no ano de 2020. Como eu falei para vocês, vamos abrir então o ano de 2021, ver trimestre por trimestre como que vem sendo o comportamento da empresa. No primeiro trimestre, entre janeiro e março de 2021, faturou 1 bilhão 170. No segundo trimestre, o faturamento aumenta para 1 bilhão 507. No terceiro trimestre, aumenta um pouco mais para 1 bilhão 632. Está aqui o faturamento por trimestre da companhia, fechando os 4.310 faturamento até setembro. E o lucro, 305 milhões é o lucro que ela teve no primeiro trimestre de 2021. No segundo trimestre, lucrou 470 milhões. No terceiro trimestre, lucrou apenas 201. Por quê? Porque descontou aqui o resultado das operações descontinuadas, né? Então, por isso que o lucro aqui acaba caindo. E agora, para o quarto trimestre, então, espera-se um lucro pelo menos na faixa de 400 milhões de reais, o que vai dar perto de 1 bilhão e 300 de lucro no ano de 2021 da Hypera. Já que estamos falando dos números, trago para vocês aqui a situação financeira através desses gráficos. Começando aqui pela liquidez geral. A liquidez geral, que mede se a empresa tem capacidade de pagamento de suas dívidas no curto, médio e longo prazo, quanto que ela tem de recurso em relação ao endividamento que ela possui. Então, ela sai com índice de 1,99 em 2018, 1,76 em 2019, 1,14 em 2020, agora nesse 9 meses do ano de 2021, fecha com apenas 0,79. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar, ela dispõe de apenas 79 centavos. Então, a liquidez geral apresentando queda ao longo de todo esse período, naturalmente que pelas dívidas serem também de longo prazo, ela vai ter tempo para fazer recursos, para fazer frente a esse endividamento. Já olhando no curto prazo, que é a liquidez corrente, vai medir só no ano. A empresa consegue ou não pagar suas dívidas? Ele sai com índice de 3,03 em 2018, R$ 3,00 em 2019, 3,01 em 2020, praticamente estável durante todos esses 3 exercícios, e agora nesse último ano que caiu para 1,99. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 1,99. Paga e sobra. Então, no curto prazo, a empresa não tem o menor problema financeiro. Terá no longo prazo, né, se não produzir recursos para fazer frente às suas dívidas de longo prazo. Falando em dívida, nesse outro quadro, vamos mostrar aqui, então, essa evolução da dívida, que ela sai de 21,7% em 2018 para 26,9% em 2019, 46,4% em 2020 e 51,7% em 2021. Então, mostrando um crescimento da dívida ao longo de todo esse período, razão pela qual os índices de liquidez que a gente acabou de ver, eles estão bastante comprometidos nesse ano de 2021.
Agora, em termos de resultados, nesse outro quadro, trago para vocês aqui a margem líquida. Quanto que a empresa ganha em relação ao que ela vende? 30,5% em 2018, 36,1% em 2019, 32,3% em 2020 e agora nesse ano fechando com 22,7%. Então, apesar da queda, uma excelente margem. Isso quer dizer o quê? De tudo aquilo que ela fatura, tirando tudo que ela gasta de custo, de despesa, sobra para a empresa ainda 22,7% de tudo que ela fatura, uma excelente margem, uma das melhores margens que a gente já viu aqui nas empresas analisadas no canal. A rentabilidade do ativo, que ela sai de 10,7% em 2018, 10% em 2019 e 7,7% em 2020. Em relação a todo investimento feito dentro da empresa, quanto que ela gera de lucro? Ela gera de lucro o equivalente a 7,7% de tudo aquilo que ela investiu. E fechando agora a rentabilidade do PL, que é a rentabilidade do acionista. 13,7% em 2018, 13,6% em 2019 e 14,3% em 2020. Os acionistas, ao terem ações da empresa, através dos lucros gerados pela companhia, tiveram ganho nesse último exercício de 14,3%, também uma excelente rentabilidade para o acionista. Já que estamos falando do acionista, vamos trazer aqui também outros indicadores mais relacionados às ações da Hypera SA. Começando ali, valor patrimonial. Quanto que vale uma ação da Hypera? Vale R$ 15,28. Em relação ao patrimônio da empresa, cada ação vale R$ 15,28. Porém, o valor que ela está sendo comercializada hoje está na faixa de R$ 27,82. Então, a ação vale R$ 15,28, porém, ela é comercializada a R$ 27,82 cada ação. E aí vai nos dar aquele indicador embaixo ali, preço dividido por valor patrimonial, P dividido por VP, 1,82. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Hypera estão sendo comercializadas com um ágio de 82%. O que vale 1 é vendido por 1,82. Então, um ágio de 82% por quanto está sendo comercializado cada ação da Hypera. Lucro por ação. O lucro por ação é quanto a empresa gera de lucro em relação a cada ação, R$ 2,04. Então, cada ação da empresa comprada agora, né, ela gera um lucro de R$ 2,04 com base nos lucros que a empresa vem apresentando. Se nós transformarmos esse valor de lucro por ação dividido aqui pelo valor da ação hoje que ela está sendo comercializada, nós vamos falar em percentual. Qual é a rentabilidade da ação? 7,33%. Cada ação, então, está gerando hoje um ganho de 7,33%. Qual é a diferença entre essa rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL? A rentabilidade do PL mede em relação ao valor patrimonial. E agora essa rentabilidade da ação mede em relação ao valor de mercado. Então, se você comprar uma ação hoje, você vai pagar R$ 27,82. A empresa mantendo o seu desempenho e a sua produção de lucros, que é R$ 2,04 por ação. Então, se você comprar uma ação hoje, você vai ter um ganho de 7,33%. Dividendos por ação. Quanto que a empresa distribuiu de dividendos? Em 2021, distribuiu R$ 1,18 por ação. Então, por aqui você já vai saber também o quanto que a empresa distribui de dividendos. E fechando ali a relação PL, preço barra lucro, ele vai medir quanto tempo o acionista vai ter para obter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. 13,63. O que quer dizer o 13,63? 13,63 anos. Então, ao comprar ações da Hypera, no momento atual, o acionista vai levar 13,63 anos para ter o retorno do seu investimento. Já que estamos falando de acionista, vamos ver também aqui o comportamento da ação ao longo dos últimos 5 anos. Ressaltando que todas as informações que acabei de passar foram extraídas do site fundamentos.com. E já esse gráfico é extraído do próprio Google. Então, você chega no Google lá, digita lá o ticket da empresa IP3, HYPE3, e aí você vai ver o comportamento da ação ao longo dos últimos 5 anos. Então, lá no começo de 2017, uma ação da Hypera estava sendo comercializada por R$ 27.
E a partir daí, então, durante o ano de 2020, a empresa, aliás, perdão, ao longo de 2017, a empresa termina o ano de 2017 com as suas ações valorizadas já na faixa lá de praticamente R$ 36. Porém, logo no começo de 2018, aí as ações despencam e voltam ao seu nível normal lá, R$ 26, e aí fica ensaiando uma subida, não consegue, chega no final do ano, ela sobe, mas começa o ano, ela cai de novo, volta ali para a faixa dos R$ 25, aí durante o ano de 2019 sobe novamente, chega lá no seu pico com R$ 39, mas daí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, aquela queda brusca que você está vendo ali logo depois de 2020, é na pandemia. Então, quando teve a pandemia, em março de 2020, quando foi anunciada a pandemia, todas, ou pelo menos grande parte das ações tiveram uma queda bastante significativa, e a Hypera não fugiu à regra. E aí, durante o ano de 2020, tenta ali uma recuperação até o mês de julho, chegando novamente a R$ 36, não se sustenta, volta ali para os R$ 29, R$ 28, tenta novamente uma subida agora durante o ano de 2021, onde volta lá para a faixa dos R$ 36, mas a partir dali, então, como ocorreu com diversas empresas que foram afetadas pela instabilidade econômica brasileira e acabaram também despencando. E hoje as ações da Hypera são comercializadas na faixa de R$ 27,80, R$ 28 aproximadamente, é o valor de cada ação agora no dia 18 de janeiro, quando a gente gravou esse vídeo. Então por aqui você vê através dos gráficos como que as ações da Hypera vêm se comportando ao longo do período. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Hypera S.A. Agora você já conhece a Hypera e agora você já sabe todas as transformações que saem lá, desde alimentos, lá de temperinho de alho e sal, e aí na sequência vira produto de limpeza, produtos alimentícios, e agora, por fim, entra na área de medicamentos, e é uma das empresas que mais tem crescido nessa área de medicamentos. Então agora você já conhece o que é a Hypera, da onde ela vem, e você já vê também para onde que ela vai, porque o importante sempre quando a gente analisa as empresas aqui é também saber um pouquinho da sua história, saber o que tem por trás da empresa, né? E qual o caminho que essa empresa vem seguindo. Mas mais importante do que uma boa história é justamente a situação econômica e financeira, você saber financeiramente como que a empresa está, de endividamento e naturalmente de lucratividade e rentabilidade, né? Já que quando você investe dentro de uma empresa, você compra ações de uma empresa, você está entrando de sócio. E aí nós temos que saber com quem estamos nos associando e como que está a situação de quem nós estamos nos associando. Porque se você pegar uma empresa que esteja mal financeiramente, o risco dela quebrar, o risco dela enfraquecer é muito grande. Uma empresa muito endividada, a dívida sufoca, mata uma empresa. E uma empresa que não dá lucro também não tem por que investir, né? Então, nós temos que ter esse cuidado de fazer essas análises ali para fazer o investimento de forma mais consciente. Não que seja certeza de sucesso, mas é minimizar muito a possibilidade do fracasso. Esse que é o objetivo do conhecimento, de você ter o conhecimento e fazer seus investimentos de forma consciente e de forma segura. E com isso, você consequentemente construindo o seu patrimônio para te dar uma vida melhor, uma vida cada vez mais digna lá na frente. Dito isso, bons investimentos para vocês.